Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao CDF Concursos. Eu sou o professor Eduardo Fávero e estarei com você em nossos estudos de Direito Tributário. Em nosso minicurso, nós já analisamos a questão da competência tributária, já vimos algumas limitações constitucionais ao poder de tributar e vamos agora entrar no estudo do tributo em si. Temos falado bastante sobre tributo, mas na verdade você já se perguntou o que é um tributo? Vamos para a nossa videoaula. Aqui, vamos tratar justamente sobre o conceito, sobre a definição. O que é um tributo? No sumário, está descrita justamente os diversos aspectos que conceituam um tributo, né? A questão de ser uma prestação pecuniária, da compulsoriedade, como ele é instituído, que ele não pode ser uma sanção, que a atividade de cobrança tem que ser vinculada, e o tributo como gênero, né? Um gênero que tem diversas espécies tributárias. Aqui, nesse esquema, eu vou desenvolver com você o conceito de tributo, dizendo inicialmente que ele está lá no CTN, nosso Código Tributário Nacional, que depois da Constituição Federal, entre os artigos 145 e 156, depois desses artigos da Constituição, esses você tem que saber, assim, tem que entender bem, tem que estudar, tem que memorizar. As nossas aulas, nossos livros digitais, dos nossos cursos ajudam a mastigar, a explicar isso para você de uma forma que você entenda, de uma forma simples, de uma forma corrida. Você pode treinar com várias questões, mas o fato é, você tem que ter conhecimento do texto constitucional. Além disso, depois da Constituição, é fundamental o estudo do CTN. O CTN cai muito nas provas. As bancas adoram pegar artigos mesmo do CTN e colocar lá para você raciocinar em cima o mesmo texto da lei, pura e simples. Então, no CTN, no artigo 3º, você tem a definição de tributo que vai cair na sua prova. Então não adianta muito você ficar pegando, é bom você estudar, às vezes pegar outros livros e dar uma olhada no que os diversos autores, né, os doutrinadores, como eles conceituam tributos, para entender. Mas para a sua prova, é o que está lá no 3º artigo do Código Tributário Nacional. E o que está lá escrito no CTN? Vamos lá. Tributo. Tributo é uma prestação pecuniária. Se você não estudou direito das obrigações, você fica um pouco deficitário no que significa prestação, né? Mas só para você entender o seguinte, né? O tributo, ele é uma prestação pecuniária. Ou seja, você tem lá o credor ou o sujeito ativo da obrigação tributária. E você tem o devedor ou o sujeito passivo da obrigação tributária. Quem é o sujeito ativo? É o ente federado, é o fisco, é a receita, é o leão do imposto de renda, né? Ele está lá, querendo te cobrar. Ou seja, você fez alguma coisa, algum ato da vida que incidiu numas hipóteses de fato gerador de um tributo. Por exemplo, auferiu renda. Auferir renda é o fato gerador do tributo chamado imposto de renda e proventos de qualquer natureza. Então você ganhou dinheiro, só auferiu renda. Então incidiu naquela hipótese, logo surge a obrigação tributária. A obrigação tributária do credor com o devedor. Você, devedor, contribuinte, quem praticou o fato gerador. E o polo do credor, o polo ativo. Então, uma obrigação tem dois polos, né? O polo ativo e o polo passivo. Surge uma obrigação, um elo, um vínculo jurídico aqui, né? Você praticou o fato gerador, auferiu renda, surge a obrigação tributária. Logo, você precisa pagar ao credor uma prestação. Para você cumprir a obrigação tributária, você efetua uma prestação. Você faz alguma coisa, você paga alguma coisa, ou você deixa de fazer alguma coisa. Nós vamos estudar em nosso curso regular que as obrigações tributárias se dividem em principais e acessórias. As principais se referem à obrigação de pagar efetivamente o tributo. Ou seja, de fazer a prestação pecuniária. Pecuniária é em dinheiro, em moeda. Então, é uma prestação de pagar. Uma obrigação de pagar. Uma prestação pecuniária. Tributo, então, é uma prestação pecuniária que o devedor, aquele que pratica o fato gerador, precisa fazer em relação ao credor, ao sujeito ativo, que é o ente federado, credor do tributo. Então vamos lá, credor dessa prestação que deve ser paga em dinheiro
porque é uma prestação em pecúnia, em dinheiro. Ele é compulsório, é uma prestação pecuniária compulsória. Aqui para mim. Por que o tributo é uma prestação compulsória? Porque se fosse voluntária, se dependesse da vontade da pessoa de pagar o tributo, não seria tributo, seria uma doação, uma contribuição para uma entidade filantrópica ou para uma ajuda para uma outra entidade, para uma pessoa, não é tributo. O tributo ele é compulsório, ele é obrigatório, porque se você não pagar o tributo, haverá o quê? Sanções, multa, né? Por atraso, multa por não pagamento, juros que correm, né? Então, perceba, o tributo ele é uma prestação pecuniária compulsória. Voltando para o nosso esquema, aqui o CTN ele é um pouco até repetitivo, porque ele diz que é uma prestação compulsória, pecuniária, feita em moeda. Bom, mas já é pecuniária, obviamente é em moeda, né? Mas aqui ele dá uma exceção, né? E aqui o texto confunde um pouquinho, porque você lendo o texto, você pode interpretar de uma forma errônea. Que o texto diz o seguinte, em moeda ou em valor que possa ser expresso em moeda. Ou em valor que em moeda possa ser expresso, possa se exprimir. O fato é o seguinte, você lê isso aqui, você pode interpretar da seguinte forma. Aqui para mim. A televisão da minha casa tem um valor que eu posso exprimir em moeda. Então, eu poderia pagar o meu imposto de renda com minha televisão? Não tem dinheiro, eu vou pagar minha televisão lá para o leão do imposto de renda. Ou com o meu carro, ou com o sofá da minha sala, ou com um quadro bacana que tem um valor artístico no mercado. Será que eu posso fazer isso? Porque aqui o CTN está dizendo que o pagamento do tributo é em moeda ou em valor que possa ser expresso em moeda. Eu não posso expressar essas coisas, eu não tenho um valor intrínseco que eu possa expressar em reais, por exemplo. Minha TV lá em casa deve estar valendo uns R$300, TV velha, já usada, né? Mas eu poderia debitar aí R$300 do que eu estou devendo do imposto de renda com essa televisão? Não, não pode, né? Tem somente uma exceção que o CTN coloca lá, nessa questão de fazer o pagamento com coisas diferentes de dinheiro, diferentes de moeda. Bens imóveis. Dação e pagamento em bens imóveis nos termos da lei. Ou seja, ainda tem uma lei específica que regulamenta esse tipo de coisa, né? Principalmente para grandes devedores. Vai entregar uma casa, um apartamento, um imóvel em pagamento de tributo, né? Não é você, pessoa física, que vai fazer isso, né? Mas o fato é, essa é a única exceção prevista para que o tributo possa ser pago em algo diferente de dinheiro, diferente de moeda. É por meio da dação e pagamento de bens imóveis. O seu carro, a sua televisão, o seu sofá, você não pode utilizar para pagar tributo. Voltando aqui para o nosso esquema. Não sanção de ato ilícito. Bom, para ser tributo, tributo não pode ser a sanção de alguma coisa que você cometeu ilicitamente. E aqui, a gente lembra diretamente da multa. Olha, quando eu atraso o pagamento do tributo, e o que acontece? Bom, gera uma multa. Devia pagar no dia X, eu fui pagar no dia X mais um, apareceu lá no boleto que eu gerei a multa para eu pagar. E assim como juros. Ou seja, isso aqui, juros de mora e multa, moratória, são sanções de ato ilícito. Ou seja, eu atrasar o pagamento do tributo é um ato ilícito. Então, esses juros e essa multa são tributo? Não, porque tributo não pode ser sanção de ato ilícito. Tributo é aquilo que surge quando você pratica o fato gerador, que é necessariamente alguma coisa lícita. Auferir renda é lícito, né? Você vai ver depois se a atividade que você fez para auferir a renda é lícita, é outra coisa. Mas em si, auferir renda é uma coisa lícita. Então você incidiu no fato gerador, que é uma coisa lícita, surge para você a obrigação de pagar o tributo. Agora, atrasei o pagamento do tributo. Aí surge a multa. A multa é tributo? Não. Porque multa é sanção de ato ilícito. Juros de mora é tributo? Não. Porque não pode ser sanção de ato ilícito. Essa está na definição de tributo, tá? Então, multa e juros não são tributo. Outra coisa, o tributo, nós já vimos, já estudamos o princípio da legalidade estrita. E isso não existe exceção. Para você instituir o tributo, criar o tributo, tem que ser por meio de lei, né? Ou no mínimo um MP quando não couber lei complementar. Tá? Não pode instituir tributo por decreto. Isso não tem exceção.
Você pode, depois tem aquelas exceções de majoração, né, diminuição de alíquota, aumento de alíquota. Aí tem as exceções lá dos impostos extrafiscais que nós já estudamos no anterior. Mas o tributo ele precisa de uma lei para ser instituído, tá? Nem que seja MP, que a interpretação aqui tem força de lei, então pode. Mas na definição lá do artigo 3º está bem claro lá, instituído por lei. E ele é cobrado por atividade administrativa plenamente vinculada. Muita atenção, porque as bancas às vezes se apegam ao texto do CTN e já colocaram numa alternativa cobrado por atividade vinculada. E lá embaixo, cobrado por atividade administrativa vinculada. E a correta era que tinha o termo administrativa. Perceba a maldade da banca, né? Até criticando aqui com as devidas vênias, né? A maldade mesmo, né? Porque o importante aqui é a noção de que o fiscal, né, o auditor lá do fisco, que vai fazer a cobrança, que vai fiscalizar as empresas, ele tem todo um regramento, né, lá no direito administrativo, até as normas complementares do direito tributário, de como ele tem que agir para cobrar, as regras que ele precisa obedecer. Não existe essa, eu vou escolher agir dessa ou daquela forma. Não existe um grau de discricionariedade para o fiscal dos tributos, né? Seja ele municipal, estadual, federal. É uma atividade administrativa, né, relacionada à administração tributária que é vinculada, está na lei ou está nas normas complementares, definidas direitinho na portaria da Receita, ou numa instrução normativa, ou na própria legislação, no decreto. Tem que estar tudo bonitinho, tudo vinculadinho, para não dar essa abertura para o fiscal pensar o que ele tem que fazer. Não, ele já está tudo escrito, está vinculado, ele não tem que pensar nada, ele tem que executar a atividade dele sem grau de discricionariedade. Tá? Isso aí está lá no artigo 3º do CTN, na definição de tributo. Perceba que é uma definição completa, bastante interessante, que perdura aí desde 1966, está aí valendo. Né? Se você tiver uma nova aí, pode até escrever um livro de direito tributário, mas o fato é que essa definição aí que é cobrada em prova. Vamos ver lá a questão de prova sobre o assunto? Né? Nós temos lá na Cefaz lá do Rio Grande do Sul, né? Caiu na prova de técnico tributário da Receita Estadual. A definição de tributo contida no CTN autoriza a incidência sobre a prestação in labore. Olha que termo interessante, né? Prestação in labore. E não foi recepcionada pela Constituição Federal vigente. Bom, aqui você teria a chance de acertar essa questão de duas formas, né? Primeiro, né, mesmo que você não soubesse o que é prestação in labore, quando ela diz que a definição de tributo do CTN não foi recepcionada, é uma grande bobagem, né? Porque acabamos de estudar que é justamente a definição que está lá no artigo 3º do CTN, que é que está valendo, que é que cai em prova e que foi sim recepcionada pela Constituição Federal, né? Então, a questão já está errada por causa disso, né? Ela foi recepcionada, né? Ok? Só que aqui ele coloca a incidência sobre prestação in labore. Na definição de tributo, que está lá no CTN, diz que é o quê? Uma prestação pecuniária. Ele ainda é redundante, é em moeda. É a mesma coisa, né? Só que está lá, mas é em valor que eu possa também exprimir em moeda ou expressar em moeda. Não, mas lembra que a única exceção é da dação e pagamento de bens imóveis. Eu só aceito bens imóveis. Eu aceito o meu trabalho, labore, vem de labor, né? Trabalho. Ou seja, eu poderia pagar tributo com o meu próprio trabalho, com o suor do meu rosto? Não. Professor, mas o meu trabalho tem um valor. Eu posso expressar o valor do meu trabalho em moeda? Pode. Mas então eu posso pagar o tributo com o meu trabalho? Não. Porque a única exceção nessa questão do que pode ser expresso em moeda é para bens imóveis, na dação e pagamento, conforme a legislação vigente, tá? Não é também de qualquer forma, tem que seguir a lei. Então, a questão está errada aqui por dois motivos, né? Não pode ter prestação in labore para pagar tributo e também a definição foi sim recepcionada pela Constituição. Obviamente a questão está errada. No CTN diz o seguinte, no artigo 4º, né? É também um artigo bastante importante e que cai bastante na prova, pelo que está principalmente no inciso 1º. Diz o seguinte,
A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes, não importa a denominação, e demais características formais. Aqui para mim. O que esse artigo 4º do CTN está dizendo para mim? Ele está dizendo o seguinte: ente federado, você pode criar uma taxa e dar qualquer nome para ela. Vamos ver aqui, uma taxa de incremento da qualidade do ar. E você coloca como fato gerador auferir renda. Isso não diz nada para você, não? Auferir renda é fato gerador do imposto de renda. Então, como é que eu vou criar uma taxa, dizer que é taxa, de incremento da qualidade do ar, colocando um fato gerador, algo que já está em outro tributo, que já é o fato gerador do imposto de renda? Ou seja, na verdade, não é nada de taxa, você está criando um aumento para o imposto de renda. Perceba, a natureza jurídica do tributo ela é definida pelo fato gerador. A gente vai ver depois que existem outras formas, né, de você entender e definir se aquele tributo é um imposto, se é uma taxa, se é uma contribuição de melhoria, se é um empréstimo compulsório ou se é uma outra contribuição, que está lá nas demais contribuições. Você analisa o fato gerador e outras características também que te ajudam nessa análise para determinar se é um tributo ou não. Aqui está bem claro. Por quê? Porque já existe. O fato gerador do imposto de renda é auferir renda. Então eu não posso criar uma taxa dizendo que é taxa, porque na verdade não adianta o nome. A denominação é irrelevante. Não adianta eu dizer que é taxa se ele está lá, a essência dele é de imposto. Na verdade ele é um imposto. O que importa é a essência, é o fato gerador e não o nome ou outras características formais que eu colocar para o tributo. Voltando aqui para a nossa telinha. A destinação legal diz que não importa se nós formos avaliar simplesmente o aspecto tríplice, né, do imposto, da taxa, da contribuição de melhoria. Quando a gente coloca as contribuições, que são um produto aí da Constituição de 88, a gente percebe, né, que as contribuições são, sim, vinculadas a uma destinação legal, né? A própria taxa, né, tem uma vinculação à utilização dela, né? Então, essa questão lá do inciso 2º está lá no CTN, é válida, mas ela já é meio controversa. Agora, a 1 despenca em prova, né? A denominação não importa para qualificar o tipo de tributo. O que importa é a essência, é o fato gerador. Agora, na destinação, o imposto, a gente vai estudar, é um imposto que ele não tem uma destinação, é vedado, inclusive, a destinação, você estabelecer uma destinação para ele. Já a contribuição, ela já é criada com uma destinação específica. Então, essa basicamente já é a definição se é um imposto ou se é uma contribuição. Você já consegue diferenciar, né? Aí o imposto da contribuição, se ele é destinado ou se não é destinado. Então, veja com reservas esse inciso 2º. Tá? O inciso 1º não. Ele despenca em prova. O artigo 5º define as espécies tributárias, como impostos, taxas e contribuições de melhoria. Então, muita gente defende uma corrente ainda minoritária, que é a corrente tripartite ou tripartida, que só existiriam esses tributos, né? Que o empréstimo compulsório e as outras contribuições, na verdade, seriam subespécies de impostos. Mas, na verdade, a corrente predominante hoje, que venceu no Supremo e na doutrina, é que existe uma classificação quinquipartite. Quinquipartite ou partida, que são 5 espécies tributárias, né? Os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições. Então, isso cai na sua prova. Segundo o CTN, os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria? Certo. Mas se cair seco, né? Os tributos são impostos, somente impostos, taxas e contribuições de melhoria, está errado, porque tem os empréstimos compulsórios e tem as contribuições, apesar deles não estarem previstos lá bonitinho no artigo 5º do CTN. Questão de prova. Conforme estabelece o Código Tributário Nacional, a natureza específica do tributo, vamos lembrar o que determina a natureza específica, lembra do fato gerador?
Vamos ver as opções, né? É pelo legislador ao elaborar a norma legal? Não, né? Não é o legislador ao elaborar a norma legal. Mas vamos continuar. Pois ao estabelecer sua denominação, a destinação do valor e a progressividade é que se especifica a natureza. Bom, aqui ele colocou a denominação como importante para se especificar a natureza, né? Isso aqui está errado. Botou a destinação, né? Pelo CTN está errado. A progressividade ele nem fala disso daqui. Então, obviamente, a letra A não está valendo. Vamos para a letra B. Pela autoridade fazendária. Ao interpretar e aplicar a norma legal, faz surgir o débito tributário, se revela a natureza jurídica? Não. A natureza jurídica é revelada pelo fato gerador. Aqui a correta é a letra C. Vamos ver o que está errado na D. Pela alíquota, não. É pelo fato gerador. Né? Diz que é irrelevante a base de cálculo e o fato gerador? Não. É justamente o fato gerador que define a natureza jurídica do tributo. Pelo Poder Judiciário, ao julgar os processos? Isso é uma grande bobagem. Né? Obviamente, é o que está na lei, definido pelo legislador, e que onde aparece lá a definição do fato gerador do tributo. É isso que define a natureza jurídica do tributo. A resposta, então, alternativa C. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado, então, pela sua atenção, pelo voto de confiança que você está dando para a gente ao acompanhar nossas videoaulas. Vá lá no seu livro digital, resolva as questões, acompanhe direitinho a matéria que está lá esquematizada para você. Veja os comentários das questões também que nós apresentamos para você. São para dar um gostinho, para você gostar e aí continuar os nossos estudos aí nos nossos cursos regulares que a gente oferece aí no site do CDF, de excelente qualidade, que com certeza ajudarão muito você em sua preparação. Um grande abraço e até a próxima.